Deixa eu te fazer uma pergunta, André. Tu acha que essas questões climáticas, porque assim, existe uma teoria muito grande em relação a, assim, a aptidão das pessoas em ter arborização urbana. E daí, assim, uma coisa que se tem aqui em Ponta Grossa é de que a gente está num local onde as florestas não são comuns, as árvores não são tão comuns, né? Ocorrência de campos, né? Mas, claro, com fragmentação de floresta, então tem fragmentos de floresta, a gente conhece esses fragmentos, né? Mas existe o campo também, né? O campo natural, então esse conceito de limpeza, né? De áreas mais limpas. E, assim, também essa relação das condições climáticas, né? Minha pergunta é, será que essa condição de formação florestal, né? De formação fitogeográfica, e as questões climáticas, elas influenciam nessa proximidade das pessoas com a arborização urbana? O que tu acha? Cara, essa sua pergunta é extremamente complexa, porque ela envolve sociologia e psicologia, né, das pessoas. Eu, eu confesso que essa pergunta ela vem me perseguindo por muito tempo, porque você vê Maringá, que é uma cidade extremamente arborizada e muito elogiada por sua arborização, inclusive pelas pessoas, né? Quando a gente, só para dar uma ilustrada, quando a gente foi fazer um projeto, censo, a gente fez um censo, eu fui coordenador de um censo da arborização de Maringá. Então, a gente passou em todas as árvores de vias públicas e cadastrou todas com RG, e tinha mais de 30 informações por árvore que a gente cadastrava. Só que durante esse processo a gente encontrava as pessoas nas ruas, né, e ficava medindo a árvore. Todo dia, ou toda semana, vamos dizer, eu acho que toda semana, algum aluno que participava do projeto vinha reclamando que as pessoas que eram ofendidos, que eles não deviam estar fazendo aquilo, que para que mexer, deixa a árvore quieta, e não precisa trabalhar com isso. Como se fosse uma coisa que nem necessitasse de manutenção e de preocupação. E muitas pessoas ficavam sempre perguntando quando que ia tirar aquela árvore da frente da casa dele. Porque muita gente prefere um local sem folhas, né, sem muitas vezes a cálito, o pino, do que os benefícios que a arborização traz, que é o sombreamento, a contenção de poluição, entre outras coisas, né? Então, o gosto das pessoas tende a variar muito. Agora, você vai encontrar vários estudos psicológicos relacionados à arborização urbana, e assim, é muito notável que cidades bem arborizadas, em geral, tem pessoas mais felizes, né? Me lembro de alguns estudos, nos Estados Unidos, por exemplo, em algumas cidades lá, que constataram isso, né? As pessoas ficam menos depressivas quando tem uma cidade bem arborizada, com paisagismo bem feito, etc. Existe essa tendência. Agora, até eu dizer como isso é o costume que vai gerar, como as pessoas vão admirar a arborização ou não, é bem complexo mesmo. Ainda mais num local... Aqui em Maringá, por exemplo, foi devastado, né? A floresta estacional semidecidal, que é da região, sobrou quase nada dela. Então, o acesso, o contato que as pessoas têm com floresta e mato é mais na cidade do que no campo, hoje em dia, de tão destruído que foi a floresta ao redor. Então, de toda forma, eu vejo que a ligação das pessoas com a natureza, hoje em dia, é muito importante que seja feita dentro da própria cidade, que exista esse interesse, porque se você não tem arborização na cidade, as pessoas acabam se desconectando de viver isso, porque a maioria das pessoas do mundo hoje estão vivendo nas cidades. E se na cidade você não tem ambientes naturais, isso desfavorece a conexão do ser humano com a própria natureza, no meu ponto de vista, né? Não sei até que ponto eu posso estar certo ou errado nisso. Mas é uma pergunta muito complexa, porque as pessoas variam mesmo de ter aquele... A arborização traz um bem coletivo, diversos bens coletivos, mas a pessoa muitas vezes pensa no benefício dela. Está sujando justamente a minha calçada, ou está fazendo muita sombra no lugar que eu não queria, ou está exatamente tampando a fachada do meu comércio, ou dificultando a entrada do meu carro. Então, a pessoa sempre tem mais essa visão egoísta sobre a árvore que está na frente da casa dela, muitas vezes, do que essa visão assim, nossa, mas essa árvore está favorecendo todo o ambiente da cidade, etc. Então, existe muito essa discussão e problemáticas sociais com a arborização urbana. Acho que até me estendi demais nessa resposta. Não, ótimo, perfeito. André, a gente tem essa coisa da importância, né? Essa catalisação da importância é uma coisa muito difundida entre os especialistas, né? Eu digo assim, especialistas até, assim, colocando especialistas, todo mundo que está nesse patamar cultural um pouco acima, que começa a olhar para as árvores, né?
que sai dessa perspectiva da cegueira botânica, que procura saber quem são essas árvores da rua, né, do bairro, dos parques, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, tem professor de física que me procura para fazer reforma em praça perto da casa dele, mas não conhece nada de árvores, mas quer conhecer e quer fazer aquilo direito, então, assim, ele busca informação, né? Então, assim, essas pessoas, né, elas estão ligadas e estão atentas a essa condição, a essa importância das árvores, né? Mas a população comum, que está lá na base da pirâmide, né, às vezes com uma dificuldade muito grande de pensar em outras coisas além de cumprir os princípios básicos, né, do cidadão diário, de trabalhar, né, cuidar dos filhos, etc., ele tem uma dificuldade muito grande de entender a importância dessa arborização, e geralmente é ele que faz esse questionamento, né, por que essa árvore está aqui, por que não tiraram ainda, né, e assim, a pergunta tu tens uma experiência legal com com censo, né, com esse inventário, né, a nível de censo aí da arborização de Maringá, do contato com as pessoas, com bairros com diversidade cultural, né, e financeira, né, socioeconômica, e assim, te pergunto, assim, qual que é a tua opinião em relação a isso? Como é que a gente faz para alcançar essas pessoas que estão nessa base da pirâmide, que estão ali, que ainda não estão enxergando os benefícios das árvores? Isso é realmente muito difícil de se fazer, porque essas pessoas têm que ter acesso a interesse, né, sobre essas questões, e muitas vezes elas não têm. Então, elas vão ser atingidas pela mídia, elas vão ser atingidas por coisas que vão passar por elas e que talvez atentem, assim, de repente. Mas você começar uma palestra para essas pessoas que não estão interessadas nisso, elas geralmente não te dão importância. Então, é difícil, já estão com opinião formada e assim, a arborização urbana e o meio ambiente às vezes são irrelevantes na visão dele. Inclusive, no meu doutorado, eu fiz entrevistas com os pioneiros da cidade, para saber assim, a percepção ambiental ou das coisas naturais e da importância dessas coisas na cidade, na evolução da cidade. Evoluiu no tempo com eles, né? A visão que eles tinham da importância daquilo é a mesma de quando eles chegaram na cidade até hoje. Então, eram pessoas de 80, 70, 90 anos que eu entrevistava. E no geral, o resultado é o seguinte: a visão continua praticamente a mesma daquela época. E eles entendem a floresta e até mesmo a arborização como uma falta de progresso, porque foi muito colocado na cabeça dessas pessoas, principalmente as mais antigas, de que progresso é abertura de áreas, é abertura de florestas. Então, até mesmo na área urbana, quando você tem coisas que são assim do meio rural, como árvores, essas pessoas não se conectam. É incrível, porque elas viveram nessas áreas naturais, mas elas tinham essa visão de que progresso é a abertura daquilo. Então, é difícil de tirar essa visão da pessoa. E quando ela tem, você vê que é um discurso que não vem do íntimo dela, é um discurso que ela ouviu falar e que acabou pegando, mas que não está dentro da pessoa aquilo. Então, realmente é difícil, é muito difícil. Esse envolvimento, né, envolver as pessoas e deixá-las interessadas com algo que elas, na verdade, não têm interesse, no final das contas, e não enxergam a importância, porque é complexo mesmo enxergar a importância, no geral, né, como a gente enxerga e como eu falei ali, mas é difícil. A gente que é professor, né, e trabalha com isso, percebe, né, como é difícil. Né? Os alunos têm interesse, claro, mas quando vêm pessoas de outras áreas, é mais difícil. Eu vejo isso. Ótimo.